em nome do Senhor Jesus. Eu creio que o Espírito Santo vai tocar você, vai derramar graça, poder, unção sobre a sua vida. Nós fizemos aqui uma adaptação, logicamente, no altar, no púlpito aqui da igreja, para que a gente possa ficar mais próximo, mais achegado e não ficarmos tão distantes. Então nós estamos aqui hoje numa adaptação, mas tentando fazer as coisas com a maior excelência possível para que você seja abençoado em nome de Jesus. A pastora hoje está aqui comigo, a Jéssica, a Julinha está aqui também, então de vez em quando ela vai dar uns gritinhos aí, que estamos com uma bebê aqui conosco, Marcelo, e o Felipe está lá também, e o Gustavo está aqui no teclado, e no final vai louvar também depois da palavra. Quero te convidar para você meditar numa palavra que eu creio que Deus vai falar no seu coração, em nome de Jesus. Hoje eu quero falar uma palavra. O tema do nosso culto de hoje é: o que fazer na crise? É uma pergunta: o que eu devo fazer, ou o que se deve fazer na hora da crise? Essa é uma palavra que nós estamos ouvindo muito hoje, nesse tempo, principalmente crise na saúde, economia, nas famílias, na sociedade. E hoje eu quero trazer uma reflexão dentro desta palavra, e eu creio que Deus vai falar ao seu coração. A Bíblia diz lá em 2 Reis, capítulo 4, versículo 38, eu estou aqui com a minha Bíblia aberta, eu quero convidar você para você meditar comigo. Talvez você não tenha tempo para ler a Bíblia. Se você tiver a sua Bíblia do seu lado, você vai abrir aí no seu papel. Se não tiver, você vai acompanhar aqui. Creio que vai dar para você ver, estar acompanhando o que vamos falar, que é muito importante. 2 Reis 4:3 diz assim: depois Eliseu voltou a Gilgal. Nesse tempo a fome assolava a região. Quando os discípulos dos profetas estavam reunidos com ele, ordenou ao seu servo: ponha o caldeirão no fogo e faça um ensopado para esses homens. Um deles foi ao campo apanhar legumes e encontrou uma trepadeira. Apanhou alguns dos seus frutos e encheu deles o seu manto. Quando voltou, cortou-os em pedaços e, colocando-os no caldeirão do ensopado, embora ninguém soubesse o que era. O ensopado foi servido aos homens, mas logo que provaram, gritaram: homem de Deus, há morte na panela, e não puderam mais tomá-lo. Então Eliseu pediu um pouco de farinha, colocou-o no caldeirão e disse: sirva a todos. E já não havia mais perigo no caldeirão. Amém. Queridos, a primeira coisa que nós temos que começar a pensar nesse tempo de crise, nesse tempo que nós estamos ouvindo muito falar sobre crise, é que nós servimos um Deus que não está em crise. O céu não está em crise, Deus não está em crise, Deus não mudou, lá no céu não tem colapso, lá no céu não está nada diferente do controle de Deus, e aqui na terra também. E nós temos que entender que o Deus que nós servimos é o Deus que Ele atua, que Ele age no sobrenatural. O nosso Deus, Ele age no sobrenatural, e tudo o que Deus faz, muitas das vezes Ele faz para confundir o homem natural. A Bíblia diz que o homem natural não entende as coisas do Espírito, porque eles são loucuras. Então observe que Deus, Ele trabalha no sobrenatural. Nós que servimos a esse Deus maravilhoso, precisamos ter esse entendimento que aquilo que Deus faz na nossa vida é no sobrenatural. Essa é uma das histórias muito interessantes da Bíblia, porque essa história conta de um tempo onde o profeta Eliseu estava reunido em Gilgal com a sua equipe de discípulos. Ele tinha uma escola, ele tinha um lugar onde ele formava profetas, discípulos para Deus. E a Bíblia fala que era um tempo de fome, era um tempo de escassez, era um tempo de crise, havia fome na região, e eles estavam sentados, reunidos ali, para um tempo de buscar, de se fortalecer no Senhor.
E eles estavam fazendo uma célula, um culto, uma reunião. E a Bíblia diz que durou um pouco essa reunião, esse culto se alongou. E o Eliseu sentiu no coração de dar alguma coisa de comer para os seus discípulos, os seus irmãos, porque tinha fome naquela terra. Então Eliseu não queria só que as pessoas saíssem da reunião alimentados espiritualmente, mas queriam também dar um alimento físico. Isso acontece muito nas células, quando nós nos reunimos nas casas, vem aquela palavra, e depois tem aquele momento do lanchinho, aquele momento da comunhão, e ele queria ter esse momento ali com as pessoas, e ele chamou um discípulo, uma pessoa próxima, alguém logicamente que devia ser mais ou menos um cozinheiro ali, um servo, e falou: olha, prepara alguma coisa aí, faz uma sopa, faz um ensopado aí para a gente poder compartilhar com o pessoal. E a Bíblia fala que o cara saiu para o meio da floresta, e esse discípulo foi para o meio da floresta, e a Bíblia fala que era um tempo de fome, de escassez. Então imagina como que era, né? Era difícil encontrar alguma coisa boa, de qualidade. Então ele foi pegando o que tinha no caminho, ele foi pegando e foi colocando no seu manto, e foi pegando e levou para a cozinha. Chegou na cozinha, a Bíblia fala que ele fez um ensopado, ele preparou um caldeirão, jogou, deve ter lavado, logicamente, limpado, e jogou tudo aquilo. A Bíblia fala que ele pegou frutos de uma trepadeira, e ele jogou tudo ali dentro daquele caldeirão. E a Bíblia fala que ele fez aquele ensopado gostoso, ainda mais naquele tempo de fome, aquele tempo onde as pessoas não tinham muito o que comer. E chegou a hora de servir, terminou lá o culto, e aí começaram a servir os discípulos. E a Bíblia fala que o primeiro que pegou o prato e enfiou a colher na boca, a Bíblia fala que o cara passou mal. O cara começou a passar mal, e o outro gritou: morte na panela, veneno! Porque a Bíblia fala que aqueles legumes que ele pegou tinha veneno. Alguns legumes, alguns frutos ali eram venenosos, mas ele fez uma sopa de veneno para servir para as pessoas de Deus. Imagina que loucura! Você está numa reunião, alguém está te servindo uma coisa para comer e cai duro, pum, no chão. O outro gritou: morte na panela! E foi aquele alvoroço, aquele desespero. E a Bíblia fala que o Eliseu pediu calma e mandou trazer farinha. Os baianos aí que gostam de farinha, farinha é uma coisa milenar, pessoal. A farinha, existe uma cota, uma cara que farinha existe. Eu não sei se Eliseu era baiano, mas eu acho que não, com certeza não era, mas ele gostava de uma farinha e mandou alguém trazer farinha. Trouxeram farinha, e a Bíblia fala que ele pegou farinha e derrubou dentro do caldeirão. E depois ele mexeu e falou para os discípulos: agora vocês podem comer tudo, porque não tem mais morte aqui nessa panela. Eu fico imaginando o primeiro que tivesse coragem de comer. E os outros iam ficar olhando ele: se ele comer e não morrer, eu vou comer também. Mas se ele comer e gritar, é mais um que vai morrer. E a história bíblica termina ali. Mas a história termina com o sobrenatural. A história termina com um mover sobrenatural, que toda a morte que tinha naquela panela foi retirado. Queridos, hoje eu quero falar um pouquinho dentro dessa história. Eu tenho algumas coisas do Senhor para falar ao seu coração. Primeiro, que nós estamos vivendo um tempo de crise, e a Bíblia fala que na época de Eliseu, onde nós lemos, havia crise na terra. Eu não sei se você sabe, mas a Bíblia conta muito histórias onde o povo de Deus enfrentou crises, muitas crises, como estamos vivendo nos dias de hoje. Crise, essa é a palavra da moda, é a palavra do momento, aonde nós estamos vendo os governantes quebrando cabeça, o patrão, os empregados, a sociedade, todas as pessoas estão preocupadas com a saúde e principalmente com a economia. Nós estamos numa crise que não é regional, é uma crise global. A cada dia nós recebemos uma informação, a cada dia nós recebemos uma notícia, e muitas delas que chegam, ou quase a maioria, são notícias ruins.
Mas hoje eu quero falar de algumas posturas, de alguns posicionamentos que nós, como pessoas de Deus, como pessoas do Senhor, precisamos ter neste momento de crise. Porque o que temos que fazer nesse momento de crise são algumas posturas que o Senhor falou no meu coração dentro dessa história, porque existia também uma crise. E veja que a primeira coisa que a gente vai observar dentro dessa história, e eu quero te convidar a você meditar comigo, é que nós precisamos, a primeira postura, passar novamente por Gilgal. A igreja do Senhor, o povo de Deus, precisa passar novamente, passar de novo em Gilgal. Porque a Bíblia fala assim, olha, no versículo 38, depois Eliseu voltou a Gilgal. Nesse tempo a fome assolava a região. A Bíblia especifica tudo que está na Bíblia, irmãos. Pontos, versículos, lugares, frases, palavras não estão à toa. A Bíblia é o livro atual, é o livro que foi escrito há mais de 2000 anos, que tudo que está nele foi registrado e tudo é atual, nós podemos aplicar na nossa vida hoje. Tudo que está na Bíblia tem um porquê de estar, não está lá por estar, tem um motivo, tem um porquê, e se nós formos ali dentro, nos afundar dentro da palavra, você vai ver que existem coisas tremendas. Eliseu havia voltado para Gilgal. O que significa isso? Que Eliseu vai para Gilgal porque havia fome na terra, e Gilgal era a sede, era o local do ensino, era o lugar aonde ele plantou uma escola, aonde ele formou muitos profetas, era o lugar aonde ele fez uma sede de ensinamento. Dali, deste lugar de Gilgal, ele formou profetas para enviar para todas as partes da nação. Então Gilgal era um lugar muito profético, era um lugar onde ali se formava muitas pessoas para conhecer a Deus, para andar com Deus, para servir a Deus, para cumprir os propósitos de Deus. Foi em Gilgal que o ministério de Eliseu começou. Gilgal foi o primeiro acampamento do povo de Israel. Quando o povo de Israel entrou na terra prometida, Gilgal foi o primeiro acampamento na terra de Canaã. Então Gilgal para nós fala de retornar ao primeiro amor. Eu não tenho dúvida que neste tempo de crise, de assolação, de momentos difíceis, Deus está querendo que o seu povo volte ao primeiro amor, volte à essência. Gilgal fala de restauração, fala de você voltar à essência, de você se esvaziar de você, para voltar lá no princípio, no começo da sua fé, quando você vivia o primeiro amor, quando você vivia toda aquela devoção, aquela essência. Eu creio, querido, que neste tempo de crise, é o tempo que Deus está chamando a igreja, o seu povo, cada um de nós, para voltarmos à essência, para voltarmos ao primeiro amor, para voltarmos para uma vida simples na presença do Senhor, sermos restaurados em todas as áreas da nossa vida, porque nós sabemos que durante o tempo que a gente vai caminhando com Cristo, que a gente vai caminhando na fé, a gente vai relaxando em algumas coisas, a gente vai relaxando em algumas coisas, a gente vai abrindo mão ali, a gente vai vivendo numa sociedade corrompida, os nossos olhos, a nossa linguagem, a nossa vida vai se acostumando com as coisas que vão acontecendo. E quando vem a crise, que vem o momento que todos estão sendo apertados, todos, os que servem a Deus, os que não servem a Deus, todas as pessoas estão, a crise não é para um indivíduo, a crise agora é global. Então nós vamos observar que neste tempo Deus está querendo tratar também com a igreja, purificar o evangelho, o reino.
Então é tempo de voltarmos para Gilgal, para o lugar onde nós recebemos ensinamentos, onde nós recebemos a essência da nossa fé, o primeiro amor, aquilo que fluía com espontaneidade, com fé, que não tinha que ninguém ficar hoje, né, como é hoje, muitas das vezes nos obrigando, pegando no pé para ir para a igreja e fazer as coisas para Deus, e muitas das vezes muitos faz arrastado, faz forçado, faz porque tem que fazer. Na crise é hora de você voltar à essência. Na crise é a hora de você voltar ao primeiro amor, a sua fé ser renovada em Deus, a sua fé ser renovada no Espírito. A segunda coisa, a segunda postura que precisamos tomar no tempo da crise é manter o foco. Fale comigo essa palavra, diga para você mesmo: eu preciso manter o foco. Vamos dizer? Eu preciso manter o foco. Diga para você mais uma vez: eu preciso manter o foco. Foque, esteja focado. O que é interessante no versículo 38, eu quero que você leia, nós estamos meditando hoje, nessa noite, dentro desse texto, segundo os Reis 4:38. Diz assim, depois Eliseu voltou a Gilgal. Nesse tempo a fome assolava a região. Quando os discípulos dos profetas estavam reunidos com ele, ordenou o seu servo. Vamos parar aqui. Quando os discípulos dos profetas estavam reunidos com ele, era o que? Uma reunião de discipulado. Era uma reunião de escola de profetas. Irmão, imagina só um grupo de profetas orando, buscando no meio da crise. Meu irmão, foi uma reunião de fogo, foi uma reunião de poder, foi uma reunião de autoridade. Escute uma coisa que eu vou lhe falar: a crise está instalada no mundo. Você sabia de cada 5 pessoas, uma passa fome e não tem onde morar no mundo? Você sabia que esta crise, nós sabemos, né? Essa crise está global, mas existem outras coisas que matam muito mais que o coronavírus. E às vezes as crises chegam na sociedade, chegam na porta das famílias, chegam na sua vida. Às vezes você bate na porta da sua vida uma doença, um problema profissional, um desemprego, uma crise, uma situação. Nesse tempo eu já estou recebendo notícias de irmãos que estão perdendo emprego, de pessoas que estão passando tal problema, outros que estão enfrentando um problema de enfermidade, outros que estão passando um problema profissional. A crise está instalada e cada um vai vivendo as suas crises pessoais também. Então servir a Deus não significa não viver crise. Tem gente que acha que anda com Deus e não vai ter que enfrentar crise, enfrentar problemas, enfrentar diversidades. Não. Era um grupo de profetas, de homens de Deus, sendo treinados para servir o Senhor, mas a crise, a Bíblia diz nesse texto que estava grande. Mas veja que eles estavam no foco, eles estavam mantendo o seu foco. Qual era o foco deles? Com crise ou sem crise, eles estavam reunidos, buscando a presença de Deus, se alimentando de Deus, se fortalecendo da verdade, se fortalecendo do espiritual e da presença do Espírito Santo. Eles não faltaram na reunião. Com certeza uma reunião tem uma convocação. Não há reunião sem convocação. Toda reunião há um comando: vamos estar juntos, vamos lá pessoal, vamos se unir. Eles receberam a notícia: Eliseu vai estar aqui em Gilgal, tal hora, tal dia, e vamos todo mundo para lá. E a Bíblia fala que todos eles foram, e eles estavam reunidos juntos, buscando a Deus, porque crise nenhuma pode parar aquele que confia e que descansa no Deus Todo-Poderoso. Então mesmo na crise, não pare de buscar a Deus, não deixe de estar conectado à igreja, ao corpo, não deixe de estar se alimentando de Deus e do Espírito Santo. Não podemos, querido, usar a crise agora para nos enfraquecer. Pelo contrário, vamos usar a crise para nos fortalecer mais no Espírito Santo, para nos fortalecer mais em Deus.
Você já pensou se algum desses discípulos, tivessem faltado nesse dia? Eles tinham perdido a bênção, eles tinham perdido o alimento, eles tinham perdido o mover do Espírito de Deus. Irmão, o mundo está em crise, mas eu quero te falar uma coisa: o Espírito de Deus está se movendo sobre a terra. O Espírito Santo de Deus não está em crise, Deus não está em crise, pessoas estão sendo alcançadas, abençoadas. Deus tem uma resposta para você. Se você está enfrentando um quadro de problema, um quadro financeiro, profissional, familiar, busque a direção, mantenha o seu foco em Deus, porque muitas pessoas, quando as coisas começam a ficar em crise, elas saem da presença de Deus, elas fracassam, elas desanimam, quando elas veem as dificuldades. Muitas delas falam assim: eu vou para a igreja para quê? Eu vou servir a Deus para quê? Não está funcionando, não está dando certo. Deus, Ele não manda e-mail para ninguém, Deus não marca hora para nos abençoar. Deus abençoa aqueles que o buscam, que estão ali na brecha. Veja, querido, que se você e eu não buscarmos, a crise vai nos devorar. A nossa vida está nas mãos de Deus. Você sabe que no meio dessa crise que estamos vivendo, não tem ninguém seguro, sabe, né? Não tem ninguém seguro. Talvez você pense assim: eu tenho registro, estou trabalhando, tenho registrado tanto tempo. Não tem ninguém seguro nessa crise. A crise, cada dia é uma história, uma situação. Então nós precisamos entender que agora ou Deus está conosco, ou não está, ou a gente busca Deus, ou a gente vai ficar perdido no meio dessa crise. Então, queridos, a Bíblia fala que eles não perderam o foco no meio da crise. Eles estavam ali buscando e reunidos. Diz aqui, quando os discípulos dos profetas estavam reunidos com ele, era uma reunião de poder, de fogo, de alimento, de unção. E eu creio nesta noite que o Espírito de Deus está no nosso meio, tocando a tua vida, tocando o seu coração. E a Bíblia fala aqui na parte B do versículo. Vamos lá na Bíblia, eu quero meditar com você dentro da palavra. Eu vou te levar dentro da palavra. Eu quero mostrar para vocês a motivação do profeta, do homem de Deus. Porque diz assim, olha no meio, vamos ler o versículo 38 de novo. Depois Eliseu voltou ao Gilgal. Gilgal era o lugar da sede, da bênção. Nesse tempo a fome assolava a região, era a crise. Quando os discípulos dos profetas estavam reunidos no meio da crise, eles não estavam em casa, eles saíram das suas casas e foram lá se reunir para orar, para buscar a direção de Deus. E diz assim, no versículo, reunidos com ele, ordenou ao seu servo: ponha o caldeirão no fogo e faça um ensopado para esses homens. Olha a palavra do homem de Deus. Vai lá, pega uma comida e prepara aí para eles, que nós todos vamos participar hoje. Nós não vamos sair daqui só cheios do Espírito, nós vamos sair também cheios do estômago. E Eliseu libera uma palavra: pega, sai e põe o caldeirão no fogo e faz um ensopado para esses homens. Interessante que Eliseu não fala: toma aqui o dinheiro, toma aqui o recurso, olha, vai lá no mercadinho e compra X e faz tal coisa. Eliseu simplesmente falou para os discípulos, seu servo: sai e vai, põe o caldeirão no fogo e faz o ensopado. Ele não queria saber de onde havia o recurso, ele só mandou. E deu uma palavra profética, e tudo aquilo aconteceu, e o alimento veio, e a bênção veio, porque o profeta liberou uma palavra de Deus, uma palavra profética no meio daquele culto. Então observe que se uma palavra de Deus não é maior do que os seus problemas, irmão, então você está perdendo o seu tempo em servir a Deus. Você perdeu o seu tempo, todos esses tempos aí que você anda com Deus, você está perdendo. Porque se nesse momento de crise, uma palavra do Senhor, uma palavra da Bíblia, uma palavra do céu, não pode gerar fé, não pode gerar confiança, não pode gerar esperança, não pode gerar ânimo no seu coração, então mais nada pode.
A palavra do Senhor nessa noite para você é que você não será atingido e nada vai faltar a você. Deus cuidará de todas as coisas da sua vida. A palavra do Senhor nessa noite é que nesse tempo é que Deus vai te guardar e vai te abençoar, porque a Bíblia diz lá em 2 Coríntios 5:7, porque vivemos por fé e não pelo que vemos. A nossa vida não é por aquilo que nós estamos olhando, que os nossos olhos estão vendo. Os nossos olhos naturais, carnais, estão vendo só problemas, doença, desemprego, e isso e mais aquilo. Nós andamos pela fé e na confiança que temos em Deus. Não importa o nível da crise, Deus vai suprir e vai sustentar o seu povo e aqueles que são seus. Você é de Deus, você tem uma aliança com Deus. Deus vai estar com você, Deus vai estar te guardando, Deus vai estar te abençoando. Ele é Senhor, Ele não está em crise, irmãos. O céu não está em crise. Deus não está lá roendo os dedos, as unhas do dedo, dizendo: ai, o que eu vou fazer agora? Para onde é que eu vou correr? E como que eu vou fazer isso? Está muito difícil. Põe teu joelho no chão, ora na tua casa, na tua família, busca o Senhor. Você vai ver que na hora mais difícil vai vir o escape, vai vir a resposta, vai vir o milagre. Porque se uma palavra do céu, de Deus, do Espírito Santo, não é maior do que os nossos problemas, então nós estamos perdidos. Deus é maior. Terceira postura que temos que ter, vamos mergulhando nessa história, é estar atento. Este é um tempo de estar atento, de estar alerta. Na hora da crise, não é hora de você estar perdido, é hora de você estar ligado. É hora de você estar esperto, é hora que você precisa estar entendendo o que está acontecendo. E eu estou falando isso do Espírito, irmãos, porque às vezes tem pessoas que estão perdidas, está acontecendo tudo isso, ele acha que daqui a pouco vai passar, e vai voltar tudo ao normal. Depois de tudo que estamos vivendo no mundo, não seremos mais os mesmos. Quando tudo isso acabar, nós precisamos estar diferentes, nós precisamos estar mais prontos, mais maduros, mais preparados, mais fortalecidos. A Bíblia diz assim no versículo 39, eu quero que você lê comigo, acompanha aí. Um deles foi ao campo apanhar legumes, encontrou uma trepadeira, apanhou alguns dos seus frutos e encheu deles o seu manto. Quando voltou, cortou-os em pedaços e colocou-os no caldeirão do ensopado, embora ninguém soubesse o que era. A trepadeira, muitas delas são venenosas, mas o cara não sabia, e ele pegou os legumes, pegou ali o fruto da trepadeira e fez dela um ensopado. E o interessante é que a trepadeira, ela é uma planta que nos olhos nus, olhando assim, seco, você não consegue diferenciar qual é venenosa e qual não é venenosa. Então, provavelmente esse servo aqui não tinha muita experiência, e ele foi lá, o que os olhos dele foi vendo, ele foi pegando, e ele foi colocando dentro da bolsa, para levar para poder fazer. Então ele não estava ali atento no que ele estava fazendo, e ele não tinha experiência, provavelmente, ele não estava tendo muito discernimento naquele momento. O que foi aparecendo no meio do caminho era o tipo de fome, não tinha muita coisa para escolher, e ele foi pegando o que dava para pegar. Ele pegou, mas não percebeu. Era como o joio e o trigo, né? Está ali no meio, e a gente não sabe o que é bom, o que é ruim. Então você sabe qual foi o problema desse discípulo, desse servo? É o problema de muitas pessoas hoje. Elas julgam os outros pela aparência, elas olham as coisas pelo que os olhos estão vendo. Então, quando uma pessoa vê uma pessoa, eu creio na prosperidade, creio nisso muito, mas muitas vezes alguém vê um outro
com carro, com bens, e a pessoa diz logo: puxa, olha que bem, esse aí está prosperando, esse aí está sendo bem sucedido, esse aí, o estereótipo do mundo é esse, é a pessoa que tem sucesso, a pessoa que tem fama, tem dinheiro, tem poder, a esse aí a gente fala: esse tem a bênção. E aquele rapaz, ele tinha esse problema, ele olhava primeiro a aparência, ele não buscou pensar e analisar o que ele estava pegando, o que ele estava colocando na panela, e ele estava colocando um monte de coisa com veneno, e nem tudo que parece nem tudo que reluz é ouro, nem tudo, ainda mais nesse tempo que se mostra como algo, verdadeiramente é. Nós podemos ser facilmente enganados nesse tempo, pelas ciladas de Satanás, pela aparência. O brasileiro julga muito pela aparência, e nós temos esse problema. As aparências, elas enganam. Deus, ele vê o nosso coração, Deus, ele vê o que acontece por dentro, e Deus, muitas das vezes, ele permite o homem, porque o homem é assim, o homem é natural, e ele quer ser, e se ele não entender que ele precisa ser guiado por Deus, ele se perde. E esse rapaz aqui não estava atento, ele estava pegando o que desse para pegar, mas ele estava pegando coisas venenosas. Nem todo aquilo que é bênção parece bênção, tem jeito de bênção, mas não é. Parece que é um caminho bom de vida, mas não é caminho bom de vida. E nós precisamos estar alerta, atentos, precisamos compreender que tudo que temos que fazer hoje, nesse tempo de crise, temos que colocar diante do Senhor, colocar diante de Deus, porque este é um tempo que, se você não estiver atento, alerta, Satanás pode te tirar do propósito, pode tirar você do foco. Esse tempo é um tempo que muitos vão se fortalecer, mas você que está forte, se você não ficar atento, a crise, os problemas, as situações podem muitas das vezes contaminar a sua fé, a sua confiança. Por isso a palavra do Senhor diz em Provérbios 16:1: ao homem pertence os planos do coração, mas do Senhor vem a resposta da língua. Diz o versículo 2: todos os caminhos do homem lhe parecem puros, mas o Senhor avalia o espírito. O homem muitas vezes é enganado no seu caminho, ele fala: puxa, olha aquilo ali, é legal, mas Deus está contando, Deus está avaliando cada situação. E o versículo 3 diz: consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. É o tempo de nós colocarmos diante do Senhor tudo, consagrar nossa casa, nossas finanças, nossa família. Você tem um emprego, ora pelo teu emprego, ora pela empresa, abençoa, porque nós podemos, nesse momento de crise, perder as coisas, porque é crise. Então nós vamos viver um dia de cada vez. Então nós temos que entender que é um tempo de estar alerta, de estar atento, de estar vigilante. Você precisa estar atento. Quarta postura que temos que ter, e vamos desenvolver mais um pouco, diz o versículo 40: o ensopado foi servido aos homens, mas logo que provaram, gritaram: homem de Deus, a morte na panela, e não puderam mais tomá-lo. Eles gritaram, a Bíblia fala que gritaram, e eu não vou dar um grito aqui, mas morte na panela. Os caras ficaram doidos. A quarta postura que nós temos que ter no tempo da crise: buscar o alimento certo. Na hora da crise, é a hora de você comer o que vai te trazer vida, se alimentar do que vai fortalecer o seu espírito, se alimentar do que vai te manter de pé, comer aquilo que vai trazer fôlego, ânimo para você. Porque esse é um tempo onde as pessoas estão comendo de tudo, ainda mais rede social, é tanta informação. Então uma hora um fala uma coisa, outra hora outro fala outra coisa, outra hora outro cara fala que vai viver, outra hora fala que vai morrer, outra hora fala que não é nada, outra hora o outro fala que isso aí é uma crise séria, outra hora, cada hora a gente vai ouvindo uma coisa. Então o alimento
que nos mantém de pé é o alimento que vai fortalecer o nosso espírito, que vai fortalecer o nosso relacionamento com Deus, que vai fortalecer o invisível. Então observe que eles tinham ali na panela o alimento errado. Eles estavam comendo e iam comer veneno. Então veja, imagine que você é uma panela. Sabe que eu fico imaginando que todos nós somos uma panela. Que tipos de atitudes, pensamentos e palavras estão sendo colocadas dentro de você? Ou que tipo de atitude, pensamentos e palavras estão em nós? Muitos estão envenenados pelo diabo nesse tempo. Ou seja, tem pessoas, eu já vi pessoas que começou a comer do alimento do outro, envenenou-se. Comeu o veneno, perdeu a essência, perdeu a bênção do Senhor. Às vezes nós nos alimentamos do outro, de palavras, de atitudes, de pensamentos de outras pessoas. Pensamentos, pessoas negativas. Então se nesse tempo, hoje eu saí de casa, estou atrás de um gás, como todo mundo, né? Não que o meu acabou, mas o meu está acabando, estou atrás de um gás. E aí estava colocando o botijão lá no carro, o vizinho já olhou, R$120, hein, pastor? Eu olhei para ele assim, deu vontade de responder, né? Quem te perguntou alguma coisa? Mas ele não me deu bom dia, não me deu boa tarde, não me falou nada. Só gritou do outro lado da calçada, R$120, hein? Então, as pessoas querem difundir o pessimismo, o pânico, o medo, vai faltar, né? Então pessoas negativas, se você ficar ali se alimentando delas, você ficar ouvindo o que elas têm, porque tem gente que só tem uma palavra negativa, só tem murmuração na boca, só tem calúnia, só tem mentira, pessoas negativas, pessoas que só tem algo ruim, só sai algo ruim dessa panela. Então o que é que você tem se alimentado nesses dias? A sua vida, ela é preciosa para Deus, mas ela também é preciosa para o diabo. E Satanás sabe que uma das formas de paralisar uma pessoa é através do medo, do pânico, do pessimismo, da incredulidade, da calúnia, da fofoca, de tudo aquilo que vem para destruir, que vem para contaminar. Muitas pessoas vão se alimentar, estão se alimentando hoje das crises, dos problemas, e por isso as pessoas cada vez mais estão desanimando. Muitos vão se alimentar do Senhor, vão se alimentar de Deus, vão se alimentar do Espírito Santo, vão se alimentar da palavra de vida, e vão passar por toda esta crise, abençoados, guardados e protegidos pela mão do Deus Todo-Poderoso. Então que você receba coragem nessa noite, irmão. Essa é a minha oração, que o Espírito Santo produza em você ânimo, força, coragem, e que você aproveite esse momento, porque Deus está com você mesmo no tempo da crise. O Senhor não vai lhe desamparar, que da sua boca venha palavras de vida, que dos seus lábios venha a palavra de vitória. A Bíblia diz em Provérbios 18:21, a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte, os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Olha o que a palavra do Senhor diz, olha, a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Aqui ó, sua boca vai determinar o seu amanhã, sua semana que vem, seu mês que vem. A sua boca, ela estabelece o seu futuro e o seu futuro, o que vai acontecer amanhã. O seu futuro não está na mão de um advogado, de um governador, de um político, de um médico. O seu futuro está aqui, ó, no que você declara. Então aquelas pessoas que falam o inferno dentro de casa, desgraça, ou desgraça de dinheiro, chama as crianças de atentado, de perturbado, né? Tem pessoas que usam a boca dentro de casa, muitas das vezes, ainda mais nesse tempo que a gente está vivendo muito em família, e ficar vivendo muito em família, às vezes dá algum probleminha ali, né?
Porque quando a gente está no correria da vida, trabalho, escola, faculdade, isso, daqui, então a gente tem pouco tempo em família, normalmente se briga menos. Agora, quando nós estamos muito em família, então às vezes faz uma coisa que entristece, que aborrece o outro, e às vezes vem as palavras. Sabe que as suas palavras, elas são poderosas, é o que a Bíblia diz. Nelas tem vida e nelas tem morte. E a Bíblia fala que os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Este é um tempo de profetizar a bênção sobre o país. Hoje eu ouvi uma palavra, a pastora falou para mim uma palavra que eu achei interessante. Quantas pessoas estão aí julgando, condenando os políticos, principalmente o nosso presidente está sendo alvo. Então é muito fácil falar, oh desgraça, oh desgraçado, ou isso, ou aquilo. Então nós vamos colher essas coisas, essas palavras que saem dos nossos lábios, nós vamos colher na nossa vida. Nós temos que profetizar. Como a pastora falou hoje para mim, nós vamos passar tudo isso, e o Brasil vai ser a nação menos afetada, o Brasil vai ser a nação mais abençoada de todas as nações da terra, o Brasil vai ser a nação que Deus vai guardar, que Deus vai proteger. Então, queridos, isso que tem que estar nos nossos lábios, isso que tem que estar na nossa boca, que o Senhor vai nos guardar, que o Senhor vai nos proteger, que o Senhor vai nos abençoar, que o Senhor vai nos livrar, que o Senhor vai nos guardar no meio de toda essa pandemia, de toda essa situação. Deus vai nos guardar, Deus vai nos proteger. O Espírito Santo do Senhor estará conosco no meio de tudo isso. Então que a sua boca, que a sua língua seja um canal de bênção, seja um canal de vitória em nome do Senhor Jesus. Você desligou ali, por isso que desligou a luz. Então que Deus nesses dias te fortaleça, que Deus nesses dias te capacite, que Deus cada vez mais possa estar com você. A quinta postura que nós precisamos ter, que nós precisamos tomar nesse tempo, em quinto lugar, nunca diga que não há jeito. Nunca diga que não há mais jeito, que não tem como vencer, receber vitória, receber a bênção de Deus. Diz assim o versículo 41, medita comigo aí, e nós vamos terminando essa palavra. Então Eliseu pediu um pouco de farinha, colocou no caldeirão e disse: sirva a todos, e já não havia mais perigo no caldeirão. Olha o que diz esse texto, que ele pediu farinha, jogou e declarou: não tem mais morte, pessoal, podem comer. Aquela comida, o que a gente faz quando uma comida se estraga na nossa casa? O que você faz quando uma comida estraga na sua casa? O que a gente faz? Joga fora. A gente vai lá no lixo, ixi, não serve mais, estragou, joga fora. Naturalmente é o que outros iriam fazer. Estragou a comida, está cheia de veneno, joga fora. Mas a Bíblia fala que Eliseu fez o contrário. Eliseu falou: não, peraí, não vamos jogar fora não, traz farinha, joga aqui, e vamos orar, e não vai ter mais morte aqui. Então existe algo que Deus quer mudar, amados, dentro de nós. Porque às vezes nos nossos caminhos, a gente vive no natural, e tudo que estraga, e tudo que a gente vê que está ruim, que não está funcionando, a gente já quer jogar fora, já quer largar a mão, já quer deixar para lá, já quer abandonar. Deus não é assim. Deus é o médico dos médicos, é o advogado dos advogados. Deus, Ele pode consertar tudo, pode consertar o teu filho que está nas drogas, perdido, tem esperança, tem jeito para ele. Deus pode restaurar o teu casamento, Deus pode restaurar a tua saúde, Deus pode restaurar a tua família, Deus pode abençoar a tua vida profissional, a tua vida financeira, a tua vida familiar. Deus pode salvar e mudar toda e qualquer situação. O homem estragou, joga fora, não serve mais. Mas Deus não é assim. Deus, Ele trabalha com a restauração.
Ele é o Deus que restaura, Ele é o Deus que traz a bênção e a resposta. E a Bíblia diz aqui que o profeta jogou farinha e não tinha mais morte ali. Eu quero te dizer que não haverá morte na tua casa, não haverá nenhum mal na tua família. O Espírito Santo de Deus vai lhe guardar e te abençoar. Então 3 coisas nós devemos guardar a partir desse momento com esta palavra, e nós vamos orar aqui em nome de Jesus. Pare de fazer a oração errada e comece a fazer a oração certa. Pare de fazer a oração errada. Qual é a oração errada? Deus abençoa o que eu faço. Deus, eu vou fazer isso, me abençoa. Aí você vai fazer alguma coisa e você quer que Deus abençoe aquilo que você está fazendo. A oração certa é: Deus, eu quero estar fazendo a sua vontade. A oração certa é o contrário. A oração certa não é pedir para Deus abençoar tudo que eu faço. Então eu vou fazer uma coisa errada e falo: Deus, me abençoa aí. Não, nós vamos hoje, temos que entender que Deus, Ele é um Deus de princípios, e Deus, Ele vai nos abençoar conforme a sua vontade. Então você tem que orar e dizer: Deus, nesse tempo de crise eu quero estar fazendo a tua vontade. Nesse tempo de crise eu quero fazer aquilo que o Senhor manda eu fazer, aquilo que o Senhor quer que eu faça. Segundo, busque o discernimento espiritual. Nesse tempo de crise, essa é uma reflexão que nós temos que tomar: discernimento espiritual. Não fique olhando só as coisas com o material, olhando só as coisas na visão carnal, na visão humana. Tenta olhar com o foco do Espírito, com a lente do Senhor, com a lente espiritual. E em último, esteja firmado em Cristo. Firme em Cristo. Irmão, agora não é hora de você estar firmado em outra coisa que não seja Jesus. Como eu disse lá alguns domingos atrás, acabou o show gospel, o emocional, as luzes refletindo, as megas estruturas dos cultos. Isso é legal, isso é bom, isso é importante, é bom, faz parte desse tempo moderno. Mas agora, se você não é um cristão raiz, se você é um crente Nutella, um tempo desse nós pregamos aqui na igreja: crente raiz ou crente Nutella. Se você é raiz, se você é daquele que está firmado na rocha, que está firmado em Cristo, firmado no Senhor, que a sua vida não é abalada facilmente, que você está firmado na rocha, como Jesus falou, que vem a tempestade, vem o tufão, vem o terremoto, mas ele está firmado na rocha, ele não abala. Então, queridos, agora é a hora da nossa vida estar firmada em Cristo, em Jesus, o centro de todas as coisas. Que a nossa vida possa estar firmada no Senhor, possa estar firmada em Deus, que você possa nesse momento estar olhando para Jesus, para Cristo, porque Ele é o autor, consumador da nossa fé. Ele é o Deus que vai nos sustentar, que vai nos abençoar, que vai nos ajudar nesse tempo tão difícil. Olha para o Senhor, olha para Deus, que o Espírito Santo possa te abençoar, que esse tempo seja um tempo de bênção e não de crise, que esse seja um tempo de provisão e não de escassez, que esse seja um tempo de portas abertas e não portas fechadas, que esse tempo seja um tempo de respostas. O céu, querido, está aberto. Eu vejo o céu aberto. Eu vejo que Deus está nesse tempo trazendo bênção sobre a igreja. Talvez o inimigo pensou, vai fechar as igrejas, eles não vão mais pregar a palavra. E agora nós estamos se multiplicando em centenas, em milhares de casas que se reúnem para orar e para buscar a Deus. Então a mensagem está chegando, cada casa virou uma igreja. Aqui no nosso ministério tem me mandado alguns irmãos fotos com toda a família, pessoas que nunca estavam conseguindo vir na igreja, mas agora a família se reúne e escuta a palavra. Então agora pessoas que estavam distantes, afastados, ou que anos não nos viam mais, estão podendo acompanhar nos cultos, nas lives, a palavra do Senhor.
Então, queridos, o reino de Deus está crescendo, o reino de Deus está avançando, e o meu coração está muito animado, está muito feliz, porque eu sei que no meio dessa crise, Deus tem um propósito com cada um de nós. Então eu quero orar com você nesta noite, eu quero te convidar a orar comigo, e você vai orar ao Senhor nessa noite, dentro desta palavra, e você vai orar dizendo: Senhor, não quero fracassar, eu quero vencer. No meio dessa crise você vai renovar sua aliança com Deus, que você vai andar na presença do Senhor, que você vai voltar a Gilgal, que você vai voltar ao primeiro amor, que você vai voltar aos pés de Jesus, e você vai voltar no seu ânimo, na sua fé, na essência, como Eliseu fez no tempo da fome. Ele foi lá para Gilgal, lá para o lugar aonde ele tinha sido o início de tudo. Então ali o Senhor vai nos fortalecer. Mantenha o seu foco, esteja focado, irmão, naquilo que realmente é importante em Deus, atento ao que o Espírito Santo está querendo falar. É um tempo de atenção, e é um tempo de buscarmos este alimento espiritual. Vamos orar? Coloque a mão no seu coração e vamos juntos orar ao Senhor, e vamos pedir e vamos clamar a direção, a graça, a misericórdia, a compaixão do Senhor nas nossas vidas, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus. Vamos orar. Pai, em nome do Senhor Jesus, Espírito Santo de Deus, nós oramos desta noite. Senhor, eu uno a minha oração com a dessa pessoa que está me assistindo. Senhor, eu uno a minha vida agora, a vida dos meus irmãos e irmãs que estão nos seus lares, nas suas casas. Senhor, que estão agora, meu Deus, orando, clamando, buscando a Tua face, buscando a Tua presença. Sabemos que o Senhor é um Deus que cuida de nós no meio das crises. É um Deus que cuida de nós no meio da tempestade, no meio das lutas, das adversidades. Quantos foram os homens e mulheres do passado que tiveram que enfrentar numerosas crises e problemas, e assim mesmo o Senhor esteve ali cuidando, o Senhor esteve guardando, o Senhor esteve protegendo, o Senhor esteve livrando, o Senhor esteve ali junto. Senhor, hoje em nome de Jesus Cristo, Senhor meu Deus, coloca no coração desta pessoa que o Senhor não abandonou, que o Senhor não esqueceu, que o Senhor tem algo especial preparado para ela. Senhor, se alguém que está me vendo agora está, meu Deus, enfrentando um problema sério de saúde, está enfrentando um problema sério dentro de casa, com o esposo, com os filhos, com a família, alguém que está, meu Deus, foi mandado embora, está desempregado, Senhor, neste tempo de crise, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus, traz uma vitória, traz a resposta, traz, meu Deus, o consolo, traz o conforto do Teu Espírito Santo para esta pessoa. Senhor, em nome de Jesus Cristo, a nossa confiança está em Ti, o nosso foco está em Ti, Senhor, porque o Senhor não perdeu o controle, o Senhor não está em crise, o céu não está em crise, o Senhor continua sendo Deus, Jeová Jireh, Jeová Rafá, Jeová Tsidkenu, o Senhor Deus Todo-Poderoso, o Senhor que dá a paz, o Senhor que restaura, que cura, que transforma, que faz o sobrenatural. O Senhor está agindo sobre a igreja e sobre o Teu povo. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós oramos, colocamos diante de Ti, Senhor, a nossa ansiedade, Senhor, tudo aquilo que tem afligido, Senhor, as nações, as pessoas, Senhor, nós colocamos em Ti, Senhor, a nossa vida, porque não andamos pelo que vemos, andamos pela fé, como diz a Tua palavra. A nossa confiança não está nos homens, a nossa confiança está em Ti. Assim como Eliseu, Senhor, abençoou aquele caldeirão e não tinha morte ali, Senhor, hoje também, meu Deus, abençoa